E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vlog, mas eu vou explicar direitinho o que está acontecendo aqui. Bem, durante todo o tempo trabalhando como coordenador à frente do ensino médio, eu recebi alunos com dúvidas, com questionamentos sobre escolha profissional. É, não existe uma fórmula mágica para a gente falar você pode fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu atendia muitas mães também dizendo, o teste vocacional, claro, tudo isso é importante para nortear as escolhas, mas a gente só vai saber verdadeiramente o que a gente quer quando a gente experimenta uma vivência profissional. E aí, muitas decepções também podem acontecer. E é fundamental que a gente tenha na mente que as opiniões podem mudar e que as escolhas podem ser erradas e podem ser feitas de uma outra forma. Eu sempre disse isso para os alunos que me procuravam. Eu sempre falava isso. Eu sempre contava para os meus alunos a minha história. Sempre falava, trazia a minha história como exemplo de que nada nessa vida é eterno em relação à escolha profissional. E como eu fiz isso várias vezes com os meus alunos e acredito que tenha ajudado alguns deles, eu resolvi trazer isso para cá, trazer isso para o canal, dividir isso com vocês e dessa maneira fazer uma série de vlogs falando desse meu caminho profissional para mostrar para vocês que a vida ela é muito mais fluida e muito mais dinâmica do que simplesmente uma escolha feita com 17, 18 anos que vai determinar o que a gente vai ter para o resto dos nossos dias, tá? Então, vamos lá, vamos começar com essa história. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi o meu ensino médio, porque é aí que assim eu começo a contar esse processo de escolhas e de carreiras profissionais. Por que eu começo do ensino médio? Porque eu entrei no ensino médio com uma certeza muito clara. Eu vou ser artista plástico. Falei, botei isso na minha cabeça desde moleque, eu vou ser artista plástico. Vou seguir a profissão da minha mãe. E assim eu guiei o meu ensino médio. Eu já tinha uma visão crítica do sistema educacional que não era minha, foi herdada da minha mãe. Aquela questão, né? Quando a gente ainda é muito novo e não tem vivência, a gente acaba herdando alguns conceitos que são dos nossos pais, mesmo sem pensar sobre eles. E eu fiz bastante isso. A minha mãe, ela tinha uma crítica ao sistema de ensino, que é uma crítica bastante válida de fato, que era a ideia de que o sistema de ensino pouco alimentava outras áreas profissionais que não fossem aquelas grandes áreas comuns, né? A medicina, o direito, a arquitetura, a engenharia e por aí vai. Ela sempre falava isso por quê? Porque ela era artista plástica e ela teve que aprender, ela teve que. Estamos falando de uma outra época de educação, tá? Minha mãe é aluna nos anos 60, no começo dos anos 70, então ela tinha que decorar coisas, ela tinha que memorizar uma quantidade de informações absurda, sendo que tudo aquilo que ela estava memorizando não ia, dentro da concepção dela, servir para alguma coisa, já que ela sabia que queria ser artista desde muito menininha. E de fato ela virou artista, ela seguiu a carreira, hoje é extremamente bem sucedida, passou por bastante perrengue, né? Mas hoje é uma artista bastante sucedida, muito bem sucedida, um orgulho para todos nós, né? Só que dessa maneira, a gente já entrou nesse processo com muita criticidade. Eu até fui o que mais foi Caxias dentro desse processo. Eu sou o único dos filhos da minha mãe que nunca repetiu um ano, né? Que sempre passou bonitinho, com as notas fechadinhas. É um pouco também uma síndrome de filho mais velho, né? Que é aquele que tem que dar o exemplo, que tem que ser o mais responsável. E coisa que meus irmãos não passaram, né? Não eram os mais velhos, mas assim mesmo eu tive muitas críticas que muitas vezes não eram minha dentro do processo educacional. Mas essas críticas elas acabaram sendo fomentadas por situações que eu vivi no ensino médio. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu nunca fui o melhor aluno, mesmo nunca tendo repetido de ano. Eu sempre fiz as coisas muito por aquilo que eu gostava e muito por aquilo que eu via sentido.
Eu sempre tive muito essa exigência, é meu. Né? Então, quando eu entrei no ensino médio, eu tive dois tipos de vivência com as disciplinas que me foram ofertadas. E aí eu faço muito essas críticas, mas com muito coração, tá? Não é simplesmente é, justificando nada aqui não, nem atribuindo culpa a ninguém. Por favor, não pensem nisso. Quando eu entrei no ensino médio, eu me encantei automaticamente por biologia. Eu tinha dois professores de biologia, o Paulo Guilherme e a Maria Isabel, que tenho muita admiração por eles. E me encantei muito por química, porque a minha professora também era sensacional, a Maria Helena. Esses três professores em questão, eles tiveram a condição de me dar aula de uma maneira muito significativa, sabe? Eu olhava para aquilo que eles ensinavam e eles faziam paralelos, traziam exemplos, traziam práticas que eram muito claras e evidentes que aquilo para mim era importante na vida. Então a ideia do a educação fazer sentido era muito exercitada por esses três professores desde o meu primeiro dia de aula. E eu me encantei por biologia e por química por conta disso. Em contrapartida, eu tive situações muito ruins com matemática, porque eu não conseguia ver sentido nem em matemática, nem em física. Tá? Por quê? Porque a forma que foi me ensinada foi a forma de decorar fórmula. Né? Decora essa fórmula aqui para fazer tal exercício, decora essa fórmula aqui para fazer aquele exercício colar. Eu não sei até hoje, falo isso com o coração aberto, o que é seno, cosseno e tangente. Se você me der um exercício de seno, cosseno e tangente, eu não sei o que fazer com aquilo. Aquilo para mim é qualquer outra língua, aquilo para mim não faz sentido nenhum. Eu sei que faz, eu sei que tem sentido, eu sei que tem aplicação, mas para mim, pela forma que me foi ensinado, não marcou, não guardou e não faz o menor sentido. As outras disciplinas tiveram aí um processo de conquista comigo que foi muito legal. Tá? Eu tenho aí, no primeiro ano de ensino médio, o meu professor era um professor que já tinha me dado aula em outro colégio e era um professor de história. Eu estou falando de história, era um professor de história que gostava de fazer decoreba, né? Decorar data, decorar informação, e pouco dialogava a história. Esse cara acabou saindo do colégio no meio do ano e entrou um outro professor de história, que é o Eduardo. Os professores que me marcaram, eu vou falar os nomes, tá? Eu faço questão. Que era o Eduardo, e o Eduardo dialogava a história. Aquilo era maravilhoso. Ele dialogava a história, ele falava de história fazendo paralelos, trazendo música, trazendo obras. Então, história para mim ganhou um contexto maravilhoso. Aí eu me apaixonei por história. A minha professora de geografia, por mais rigorosa que ela fosse, a Maria Tereza, ela também tinha um jeito de ensinar, ela tinha uma vivência que ela trazia para a sala de aula. E assim, depois que a gente saiu de geografia física, que é mesmo um conteúdo mais engessadinho, na maioria dos cursos de ensino médio, tá? Depois que a gente saiu da geografia física, a geografia ganhou uma dimensão muito grande para mim. Foi bastante interessante. E quem me trouxe, eu acho que o maior carinho de todos, assim, foi a minha professora de gramática dentro desse processo de conquista, sabe? De sair de uma visão que já estava estabelecida para algo totalmente novo. Eu estou falando da minha professora Graça Prado, que eu tenho muita paixão por ela. A Graça, quando ela começou a dar aula, e aí você já vem com aquele preconceito gramatical, né? Que gramática é só regra, 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 regra. O jeito que ela conduziu, que ela começou a conduzir as coisas, começou a quebrar esses preconceitos em mim. E ela me ensinou, inclusive, a ter coerência na escrita. Ela pegou muito pesado comigo, assim, nas minhas produções de texto, sabe? E me ensinou a escrever. Eu devo muito à Graça pela minha capacidade de escrita, porque ela me guiou de uma maneira muito, muito incrível. Então eu guardo ela com muito, muito carinho. E aí, gente, eu com essa ideia de ser artista plástico,
pensei, é assim que eu vou viver minha vida, né? Vou fazer aqui o meio de campo, não dar trabalho para minha mãe na escola, passar do jeito que eu posso, né? Aquilo que eu gostava muito, eu fazia muito bem, né? Biologia, química, gramática, história, eu fazia muito bem. E aquilo que eu não gostava, eu fazia de qualquer jeito e dava meu jeitinho de passar. Será que vocês me entendem, né? E literalmente eu levei meu ensino médio dessa forma, não sendo o aluno mais exemplar, não sendo o melhor aluno, muitas vezes desmotivado porque eu não via sentido nisso. É claro que depois que eu saí do ensino médio, muita coisa mudou. Por exemplo, a visão que eu tenho de física hoje. Que tudo bem, tem a parte matemática e tal, eu compreendo. Eu compreendo, não é para todo mundo o gosto disso, né? Mas quando eu tive física na faculdade, eu tive uma outra condição de ver física. Eu tive uma visão teórica da física que me encantou, que me trouxe um brilho no olho, né? O que eu não tive no ensino médio. Tá? Isso é um fato. Até observando assim os professores que eu coordenei durante muito tempo, dando aula de física, dando aula de literatura, eu mandar um beijo aqui para o Davi e para a Maíra, que são os professores que eu coordenei, que davam essas disciplinas, eu falava, nossa, eu queria tanto vocês no meu ensino médio me dando aula, talvez eu tivesse uma visão diferente disso, sabe? Eu sempre pensei dessa forma. Mas assim, eu fui então prestar a faculdade de artes plásticas, porque eu acabei o ensino médio dessa forma, aos trancos e barrancos, pensando, vou ser artista, agora minha vida vai começar, agora minha vida vai fazer o boom, vou viver da minha arte. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. É, fui prestar a faculdade lá em Belo Horizonte. A mesma faculdade que a minha mãe fez. Quando eu cheguei para prestar, que eu olhei para aquele ambiente, eu não me identifiquei com aquele ambiente. Eu não me senti pertencente àquilo para prestar o vestibular. O vestibular, para vocês terem uma ideia, ele é feito, né, esse vestibular pelo menos era feito, a primeira parte dele era com produção artística, depois você ia para a prova de conhecimentos gerais, essas coisas todas. Então foram 3 dias que a gente já teve que fazer um desenho de observação, desenho de criação e uma escultura. E eu não me identifiquei, eu não consegui me sentir pertencente àquilo. Aí me bateu uma dúvida que foi muito cruel. Foi cruel, porque me quebrou no meio. Que era a dúvida de que eu serei reconhecido como filho da Regina ou como Tiago. Eu vou ser um artista que vai ter os meus méritos por aquilo que eu crio e produzo ou porque a minha mãe é importante dentro do mercado? E eu não sabia responder essa pergunta. Eu não sabia validar aquilo que eu estava fazendo. Eu não sabia ter segurança dentro do processo que eu estava me envolvendo. E aí, assim, não que eu fosse passar, não que eu fosse passar, mas eu digo que eu me esforcei menos do que eu deveria ter me esforçado também. E eu via durante o vestibular uma galera criando, fazendo os desenhos, fazendo as esculturas, trabalhando com abstrato, e eu olhava para aquilo e falava: não, esses caras são artistas, eu sou não. Eu estou vivendo um sonho que não é meu. Que nunca foi me imputado, tá? Diga-se de passagem, mas é a ilusão do adolescente, né? E aí, eu desisti. Não passei no vestibular. E para mim foi muito difícil, porque eu namorava na época, minha namorada da época tinha passado em enfermagem, os meus amigos começaram a entrar na faculdade, todo mundo passando, e eu em casa, tendo que estudar para viver isso de novo. E o que que eu ia fazer? Aí um amigo meu, Diego, tinha entrado em biomedicina, e naquela época a biomedicina era uma coisa que não era muito comum, não era muito
muito conhecida, tanto que existiam poucas faculdades de biomedicina naquela época, acho que 6 no Brasil todo. Aí ele falou, cara, eu tô fazendo biomedicina, é legal pra caramba, tem isso, tem aquilo, me contou um pouco do curso, me falou um pouco como era e tal. E uma coisa me encantou muito na biomedicina, ela misturava boas doses de química e de biologia, as duas disciplinas que durante o ensino médio eu mais tinha me encantado. Por quê? Por conta da Bel, do PG e da Maria Helena. E pronto, tá aí. Eu vou tentar esse negócio. Eu vou buscar esse negócio. Estudei durante os 6 meses que ficaram entre o vestibular de artes plásticas e o de biomedicina. Eu entrei em turma do meio do ano na faculdade. Estudei lá minimamente, tinha lá os livros, tinha material para fazer isso, material com boa qualidade. E passei, eu acho que em 20º no vestibular da Barão de Mauá, do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, que era, na época, o primeiro curso de biomedicina do Brasil, o mais antigo curso de biomedicina do Brasil em atividade, né? Tem até hoje e tal, e era reconhecido no Brasil inteiro pela sua excelência. E lá fui eu, então, virar universitário no curso de biomedicina. Esse é o começo da história, ainda tem muito mais. Eu quero falar detalhadamente de cada uma dessas etapas. Então, o próximo vlog vai ser falando justamente da minha história na biomedicina. Mas o que eu quero falar, começando essa série de vlogs, começando essa série aqui do ensino médio, é que não se apresse para tomar as suas escolhas e compreenda. Eu sei que muitas vezes o adolescente não gosta de ouvir isso, mas isso é uma verdade que é difícil de refutar. Quando você está no ensino médio, você é muito novo para escolher o que você quer da sua vida. A sua vivência frente à questão profissional, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Não significa que você não possa ter outras vivências que são válidas, que são importantes, que vão ajudar na sua formação. Tem muito adolescente que já passou por muito mais coisas que senhores de 60, 70 anos. Isso é muito importante a gente dizer também. Eu estou aqui me restringindo à vivência profissional. Então, não acredite que o que você está fazendo agora de pensar em que vestibular você vai prestar é uma decisão imutável, que tem que ser levada para o resto da vida e que você vai simplesmente ter que decidir como serão o resto dos seus dias a partir de agora. A sua vida vai mudar, você vai viver muita coisa e é bem possível que a escolha que você faça hoje mude amanhã, tá? Pode ser que não, pode ser que você queira realmente aquilo e você fala, uau, é isso. Eu tenho amigos que escolheram na primeira, se deram muito bem e são felizes hoje. Existe esse lado. Mas isso não é regra. E muitas vezes a sociedade traz isso como regra. Eu quis falar justamente do meu ensino médio para que vocês comecem a compreender o meu processo de mudança de visão das coisas. E tudo isso aconteceu lá. Por que eu gosto mais disso e menos daquilo? Por que eu tenho mais habilidade com isso e menos com aquilo? Houve uma construção da minha história frente a esse segmento, frente ao ensino médio, que acabou se desenrolando a partir daquele momento, que acabou se desenrolando a partir daquele ponto. Né? E me fez chegar onde eu estou hoje, me fez chegar aqui para vocês, para contar essa história mais de 20 anos depois, tá bom? Eu vou ficando por aqui, essa só foi a primeira parte. O próximo vlog eu vou contar a minha história com a biomedicina, o encantamento e o desencantamento, né? Os dois processos que foram também fundamentais no meu perfil profissional, tá bom? Bem, vou deixando aqui o meu beijo a todos e a todas. Até a próxima!